Boa noite, queridos irmãos. Sempre com muita alegria, estamos aqui na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Oramos todos os dias, às 21 horas, sob a égide do nosso querido anjo Ismael. Vamos hoje à leitura que eu mudei de livro, abri e caiu. Bilhete da Regra Áurea, só que do André Luiz. Que ótimo. Então, eu vou ler para vocês, para nós. Justo que você peça felicidade. Rogue, porém, ao Senhor igualmente a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência de gratidão. Estime sua independência. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere seus triunfos. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Colabore na construção do bem, mas não crie dificuldades na obra a realizar. Perdoe aos adversários. Desculpe, todavia, os amigos, quando aparentemente lhe firam o coração. Exalte o bem, entretanto, não destaque o mal. Sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso, o raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Aconselha a regra áurea. Faça ao próximo aquilo que você deseja lhe seja feito. Isso, no fundo, quer igualmente dizer que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros sem desajudar a ninguém. André Luiz, do livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos. Então, eu achei interessante, né? Como ontem, você com o Emmanuel, né? Da Regra Áurea, e hoje, um livro diferente eu abri e caiu do André Luiz, reforçando o quê? Que devemos sempre fazer aos outros o que nós queremos para nós, sempre ajudando, amparando, protegendo, de todas as maneiras que pudermos. É necessário que em tudo isso que a gente faça, tenha o amor, tenha o perdão, tenha a alegria, porque para não azedar, né, aquilo que a gente está fazendo, como diz aqui, é de fazer com plena satisfação, de coração, realmente. É isso, é essa a palavra, que saia do coração esses benefícios. Não precisa ser grandes coisas, é o que nós pudermos fazer, mas que façamos com amor. Então, sejam todos bem-vindos e graças a Deus por estarmos aqui orando. Muito bom. Como é que a espiritualidade, quando quer nos orientar, né, é necessário, porque se ela também está mexendo com todos nós com a mesma orientação, e a blusa azul ninguém combinou também. Mas é incrível a importância da gente ter isso bem sedimentado no nosso pensamento e nosso coração, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Mas por quê? Né?
Porque tudo que a gente envia volta. Então, Jesus, ele nos ensinou muito bem o que a gente quer para a nossa vida. A gente quer a paz, a gente quer gentileza, a gente quer perdão, a gente quer que as pessoas nos entendam, né? E o que a gente faz para isso? A gente tem que dar isso também, né? A gente tem que oferecer o entendimento, a compreensão, tem que nós precisamos ser perdoados, a gente não sabe o que a gente fez, né, em outras vidas, e também nessa a gente não sabe o que a gente fez que é errado ou certo, às vezes tem essa dúvida do que a gente fez, não é isso? A gente estava assistindo uma reportagem hoje muito interessante, que as pessoas fazem as coisas achando que todo mundo faz as coisas achando que é o melhor e é o certo. Mas será que é o certo? Então, a gente precisa ter bastante essa consciência, né, de que a energia que a gente vibra, está vibrando e está enviando, é nossa, então ela vai e volta. E se a gente respeita, ama, perdoa, nós vamos receber isso tudo de volta. Não parece que é complicado, não, parece que é até bem simples, né? O que você envia, você recebe. Então, é muito lógico, né, que o que você tem que fazer com os outros é o que você vai receber. Então, se você quer receber tudo de bom, envia tudo de bom para o universo, para as pessoas, e vibra alto. Se não conseguir vibrar alto, ora, canta, ou agradece a Deus por tudo, porque nada é por acaso, tudo é lição, nada é maldição. E aí a gente vai seguindo firme, sabendo disso. Isso é a lei da ressonância, né? E é muito importante. E a gente leu ontem que essa lei existe muito antes do Cristo, só que era escondido, às vezes era só para pessoas que se diziam iniciadas, né? Nas coisas ocultas. Jesus veio e abriu tudo em praça pública, falou para todo mundo, e está aí a receita, mas muita gente não entendeu ou não quer entender. Então, vamos entender isso. Exemplificou. O Jesus. E exemplificou. Exemplificou. Exatamente. Aí. Temos que exemplificar também para nós sermos beneficiados, né? Com a energia que a gente está enviando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí com a Maria Margarida, Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço. Que alegria, né? Essa turma aí, a Verinha, o Márcio e a Jane. Os operários da paz todos aqui. Depois que o Márcio falar, antes de começarmos as orações, eu vou ler todos os nomes dos operários da paz que eu fui intuída, mas só depois que o Márcio falar e antes de começar as orações. Sejam bem-vindos à corrente de orações. Muito boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estar aqui, em especial hoje, por ouvirmos essa mensagem de André Luiz, que ele apresenta a mesma coisa que Emmanuel trouxe com muita propriedade, o que Emmanuel, que foi lido ontem à noite, mostrando aí as várias versões da regra áurea de como tratar o outro nos mais diversos países, nas mais diversas culturas. André Luiz dá um toque aí eu diria, de refinamento, né? É assim, ele pega cada forma de tratar e ele ajeita ela, ele dá uma polida, a gente pode dizer assim, na forma de tratar que fica bem elegante, bem convidativa, bem leve, bem suave, próprio do nosso irmão André Luiz, que assim como Emmanuel, ambos são grandes cooperadores do Cristo e trabalhadores da seara bendita. Então, uma alegria. E aqui, para a gente poder fechar e retornar para a Jane, nós lembramos aqui de Chico Xavier, dentro do mesmo assunto, ou um assunto bem próximo. Ele diria que a espiritualidade não nos pede coisas impossíveis, eles não pedem a gente para, por exemplo, escalar o Monte Everest. O que a espiritualidade do alto vem nos dizer é para que nos amemos uns aos outros. Então, convite aqui, já agora espalhando
por toda a nossa corrente de orações, essa mensagem para todos nós, para que possa adentrar as nossas casas, as nossas mentes, os nossos corações, a turminha do chat e para todos nós, para que a gente possa lembrar dela naquele momento em que fomos agir em face de alguma situação. A gente pergunta como que eu gostaria que fizessem comigo, e aí a gente agindo da forma como gostaríamos de ser tratados, a gente vai estar alinhado com a mensagem do Cristo e vamos estar muito bem, que como Jane disse, a vida retorna o que nós entregamos à vida. Sejam bem-vindos e vamos orar. Jane, você está no mudo. Lembrando que as orações e as irradiações vão para todos os nomes inscritos na corrente de orações, todos os nomes que estão em nossos pensamentos e para a nossa família universal. E hoje nós vamos ler aqui essas irradiações maravilhosas sobre a égide do anjo Ismael, nosso mentor querido, né? Adilson Gonçalves, Alcione Nassif, Ana Curvelo, Andréa Tarazona, Bruna Urix, Carla Fabres, Francisca Maria, Jaqueline Andrade, Jane Azevedo, Jane Santo, Josevete Rodrigues, Laine Gagliotti, Laura Mafra, Leila Waldner, Marcelo Parreira, Márcia Olafson, Márcio Coelho, Maria Aparecida, Maria Carmina, Maria Lourenço, Maria Margarida, Mário Castro, Marilioptes, Mary Lamas, Milena Palha, Patrícia Matrângolo, Ramon Barizon, Rita Martins, Roberto Coelho, Rosimeire, Vansan, Vera Lúcia Matrângolo. Então, todos esses e os seus parentes sejam muito abençoados. Vamos então para nossas orações. Amados irmãos em Cristo, participando do movimento mundial da paz, estabelecido por Jesus, tendo seu anjo fiel Ismael à frente da pátria do Evangelho, Brasil. Unamo-nos em orações uns pelos outros, na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, diariamente, às 22h30 no horário de Brasília. Com os corações inundados do amor fraternal, movimentando energias benfazejas que as orações criam, na conexão com os benfeitores espirituais, perfumando a atmosfera e saneando os cantinhos mais densos do orbe terrestre, nessa aliança de amor e caridade, aquietemo-nos. Respiremos fundo, pausadamente. Oremos. Prece pela paz. Jesus e Mestre, peço hoje pela paz, porque sem ela todas as realizações são ínfimas, senão impossíveis. Peço pela paz no mundo, para que algumas nações
de milenares lutas fratricidas, que tanta insegurança e temor têm levado aos povos que vivem e trabalham pacificamente. Peço pela paz interna em todos os países do planeta, para que o progresso e a felicidade possam desenvolver-se plenamente, auxiliando e melhorando a vida em geral. Peço pela paz nas grandes cidades do mundo, foco centralizador, realizações nobres e pioneiras, mas que têm gerado, igualmente, múltiplos problemas sociais devido às desigualdades gritantes dentro de seus limites geográficos. Peço pela paz nos bairros, germinadores de reaproximações, provações e resgates, e onde fazes renascer imenso número de espíritos a buscar, pela similaridade de pensamento, os mesmos objetivos pelos quais se reuniam no mundo espiritual. Peço pela paz nas casas, para que os corações reunidos nos sagrados laços familiares se compreendam, se auxiliem mutuamente e juntos conquistem a harmonia afetuosa, pura e inalterável. Peço finalmente, Senhor, a paz individual, a paz íntima para todos nós, porque toda e qualquer condição existencial no universo principia invariavelmente dentro de cada ser, perfazendo enfim um todo e que produz o bem ou o mal, conforme as inclinações gerais. Que assim seja, graças a Deus. Prece pela paz, psicografada em reunião do Instituto André Luiz, em 3 de novembro de 2002. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, humildemente rogamos ao teu coração magnânimo a paz na terra, esse orbe de luz e amor que criaste para a felicidade. Partindo da premissa do teu evangelho de amor, o que quer que peçais, se credes que obtereis, então vos será concedido. Em Marcos, capítulo 15, versículo 24, nós cremos, Senhor, e rogamos a Ti que a paz vença e habite os corações, ainda no egoísmo, orgulho, enganos e ilusões do mundo. Que depois de tantos sofrimentos e desenganos, recorram a Deus rogando perdão, e o coração livre desse sentimento de egoísmo triunfará com o amor que vicejará, sustentando-o a seguir um caminho árduo, mas purificado e confiante no Evangelho de Jesus. Tocados os corações pela misericórdia de Deus, a humanidade caminhará com fé e esperança. Será a marcha dos cristãos verdadeiros, há muitos chamados ao trabalho por Jesus Cristo. Os espíritos de luz nos encorajam à mudança de valores, nos encaminham ao trabalho e ao bem, sustentando-nos e encorajando-nos ao caminho, verdade e vida. Senhor, quando compreendermos nossos irmãos
que jazem no desequilíbrio e na dor, ajudando-os com amor, nós também estaremos pacificados e harmonizados. As guerras nas nações e nos corações se renderão ao divino chamado: vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos que aceitarem o chamado marcharão para o trabalho de luz, e a paz brilhará, irradiando os corações, que hastearão a bandeira alva da paz em todo o orbe terrestre. Deus, Cristo e caridade. Prece a Jesus para a paz. Graças a Deus. Oremos a Nossa Senhora pela paz nas nações. Amada Mãe, Maria de Nazaré, ao vosso coração há de chegar nossas lágrimas, ó Divina Senhora dos céus e Mãe da terra. Que as vossas mãos misericordiosas se voltem nesse instante para as nações em guerras. Com teus dedos de luz, toca, Mãezinha, os corações dos dirigentes das nações do mundo, derramando sobre eles uma gota do vosso amor, como um bálsamo que restaura e transforma a sombra em luz, a maldade em bondade, a dor em alegria, a alegria do fim, do basta, para tanta violência e tanta destruição. Com vossos olhos translúcidos, pelo poder divino que vos foi outorgado, confiamos e acreditamos que um só toque despertarás todos os irmãos equivocados que ainda creem que a guerra é a única solução, e nos fará sentir um pouco de misericórdia por seus irmãos massacrados, caídos. Que todos os representantes das nações do mundo olhem suas crianças, seus jovens, sua gente, seu povo, devorados, estilhaçados pelas bombas, pelo fogo dos canhões. Nossa Senhora, em vós esperamos que esse vale de lágrimas se transforme em um mundo passivo, fraterno e muito humano, onde todas as criaturas possam viver como irmãos e em paz. Graças a Deus, que assim seja, hoje e sempre. Guarda a serenidade. Se entregaste o teu melhor, recebeste ingratidão e não foste reconhecido, asserena-te e espera, pois a maior recompensa para o teu bem-fazer vem da evolução que o teu espírito experimenta quando cultivas incondicionalmente o bem. Se as amizades e afeições mais caras te faltaram em teus momentos de necessidade e te sentiste sozinho e injustiçado, asserena-te e aguarda a ajuda preciosa do tempo que
cura todas as feridas e resolve, sob a regência da sabedoria divina, as questões sobre as quais não possuis o controle. Se a dor te visita a alma e por vezes pensas que será insuportável viver, asserena-te e entrega ao Pai todas as tuas angústias, procurando delas extrair a melhor lição. E Ele as trabalhará nos moldes certos e necessários à tua evolução. E quando menos esperares, olharás para elas já no teu passado e verás como foste forte em vencê-las. Se teu caminho por vezes parece um campo minado por calúnias, difamações e com frequência és apedrejado por criaturas que o fazem somente pelo prazer sórdido de ferir, asserena-te e confia, aprendendo a depurar-te de tal forma que as pedras passem por ti sem te ferir. Ora ainda por esses irmãos que te atacam, para que aprendam a converter a energia gasta quando do jogar das pedras em ações edificantes para o seu próprio bem-viver. Lembra-te com compaixão que os que se ocupam da vida alheia são vazios e infelizes na sua própria existência. Se a vitória te parece inalcançável ou distante, asserena-te e entrega o tempo dos acontecimentos a Deus, que sabe o momento exato em que tudo deve acontecer, para que não ponhas tudo a perder com a tua impaciência e a tua impulsividade, para que não ultrapasses as fases da tua vida sem aproveitar delas os ensinamentos essenciais à tua ascensão. Se as dificuldades incessantes te comprometem os ânimos, asserena-te e lembra-te do ensinamento do Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Refaz tuas forças, ergue tua fronte, crede na sabedoria divina e segue teu caminho na firmeza e segurança dos retos e dos mansos. Se a felicidade te visita a vida, asserena-te e cuida, para que não te distancies do Pai, achando que já tens tudo e que não precisas mais de ninguém, relegando os ensinamentos de amor a Deus e ao próximo. Converte as dádivas que recebeste em ajuda aos irmãos mais necessitados do que tu, como forma de agradecimento à vida pelas oportunidades que ganhaste. Em qualquer circunstância em que a vida te prove, sejam elas de tristeza ou alegria, de dor ou júbilo, de necessidade ou abundância, guarda a serenidade, pois somente ela te garantirá que sejam todas as tuas vivências proveitosas, assegurando-te a manutenção da tua paz interior. Mensagem recebida em Fortaleza, no dia 14 de julho de 2009, pelo Espírito Simone. O amor que vem do Mestre.
carinho faça prece. A presença de Jesus está no lar. Inspira pensamentos de união, de trabalho, de esperança e perdão. É o convite que não podes recusar. Que alegria é ter Jesus em nosso lar. Em nosso lar. Inspira pensamentos de união, de trabalho, de esperança e perdão. É o convite que não podes recusar. Que alegria é ter Jesus em nosso lar. Em nosso lar. Jesus 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 em nosso Gratidão, Jesus. Gratidão a Ismael. Gratidão a todos os amigos espirituais por essas altas vibrações que pairam em nosso lar, em nosso coração, e que os espíritos amigos levam a todos que estão em sofrimento. Não esqueçamos nunca de, quando orarmos por nós, rogando ao Senhor o que precisarmos, pensarmos também e pedir ao Senhor por todos os irmãos que sofrem. Que a paz, a luz, o amor esteja em nosso coração e que possamos levar isso por toda a semana, essa harmonia, essa energia, esses bons pensamentos. Boa noite, queridos irmãos. Que Deus os abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, como sempre, maravilhosas vibrações, né? Que tenhamos bastante serenidade, paciência, que tenhamos em nossas orações, como a Verinha falou, pedir sempre por aqueles que estão em guerra, sofrendo, principalmente as crianças, né? Os idosos. E guardemos sempre as lições do Cristo, porque as lições do Cristo são aquelas que nos trazem paz e tranquilidade. O mundo, ele não está à deriva. Nós temos Jesus aí constantemente conosco e todos os seus benfeitores espirituais para nos amparar e fortalecer a nossa fé e nos dar força para passarmos por nossas lições aí, passarmos de ano, né? Então, estamos todos juntos e vamos com fé, né? A alegria é ter Jesus em nossos corações, é ter Jesus em nosso lar, em todos os lugares. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã no mesmo horário.
Nós assinamos embaixo aí mais uma vez com as nossas irmãs aí, Verinha e Jane, mais uma vez uma oportunidade maravilhosa de ensinos, e quando a gente pensa em Jesus, a gente sente essa elevação, a gente sente que é puxado para cima. E isso é muito bom, é o que a gente faz aqui. E a música Jesus no Lar, eu acredito que a grande maioria aqui esteja no seu lar, né? E aí ouvindo a música Jesus no Lar, aí ficou melhor ainda, porque ficou um pequeno culto no lar, né? Com essa distribuição de energias, envio de energias para todos os nossos irmãos na humanidade, contribuindo assim da forma que a gente pode, né? Que a gente faz com muita boa vontade e conta com a ajuda da espiritualidade para que atinja sempre os objetivos maiores, que é a distribuição da luz, da harmonia e da limpeza higiênica do nosso planeta azul. Uma boa noite para todos e até breve. Boa noite. Boa noite.